Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao HonorCast, episódio 3 da segunda temporada. E hoje, olha só, hoje trouxemos um cara aqui que entende sobre desenvolvimento humano, né? Entende muito sobre essa parte que, afinal de contas, é o que acaba gerando uma conexão maior com o ser humano. E trouxemos um cara que trabalha com tecnologia, mas ele também trabalha com um processo que gera conexão com o humano. Ou seja, nesse episódio dessa série, a gente vai ver o seguinte: vamos juntar dois mundos que aparentemente não se conectam. Então, fica ligado, já pega papel e caneta que tem muita coisa para poder aprender. E eu vou começar apresentando os convidados, na verdade, eles que vão se apresentar, tá? O primeiro dele, Felipe Lima. Fala aí sobre você, Felipe. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Felipe Lima, eu sou o mestre dos medos. Eu sou a pessoa que desenvolveu uma habilidade há mais de 20 anos de tirar os bloqueios que impedem as pessoas de dar os próximos passos e terem resultados. Ou seja, ajudar as pessoas a ter mais prosperidade, a ter mais resultado em termos de faturamento e não ficar travado na vida pelas inseguranças, o medo de se expor e a procrastinação. Então é um prazer para mim, Cia, estar aqui e com esse gigante que é o Will. Né? Junto demais. Então, vamos lá, já que um falou do outro, eu vou apresentar aqui o Will, na verdade, Will, você que se apresenta. Maravilha. Então, eu vou meio que copiar aqui o que o Felipe estava falando. É grande prazer enorme estar poder estar na mesa aqui, trocando essa ideia com vocês, falar disso que eu tenho feito nos últimos meses e também fazer essa conexão entre, como eu mexo com automação, né? Muitas das vezes as pessoas acreditam que essas coisas não se conectam. Ou seja, falar da automação é muito mecanizado, muito robotizado. E aí eu quero provar aqui, nesse Onocast, que essas coisas se conectam, que fazem parte uma coisa da outra. E aí aquela pessoa que precisa do outro lado ter atenção, eu consigo conectar essas duas pessoas através da automação. Então é disso que eu quero falar aqui hoje. Maravilha, senhores. Ó, Mas tu automatizou tua cópia aí, né? Eu a minha já Não foi o chat GPT aqui que foi o chat GPT. eu vou começar fazendo uma pergunta diferente, tá? Bem diferente mesmo, que não tem a ver aqui. Por que mestre dos medos e não mestre da coragem? Porque mestre dos medos e não mestre da coragem. Cia, tudo que eu faço tem um propósito muito forte. Tá. Então, tem que ser uma mensagem que eu olho e digo aquilo com alegria, né? E ao longo dos meus 24 anos de carreira, né, eu tenho essa cara de 15 anos, mas já tenho 24 anos de carreira, a gente fala as coisas para as pessoas e a gente faz uma metrificação. Você me ensinou muito isso, que eu tenho que verificar o resultado. Isso, perfeito. Então, quando eu me apresentava para as pessoas, quem é você? Eu sou o destravador de mentes. O cara, mais um coach. E nem coach é a história. Né? Eu não me identifico como coach, eu sou Perfeito. mais um mentor. E aí, quando eu falava assim, mestre dos medos, aí tinha um efeito, que eu vou colocar em sigla, né? Não, é o efeito PQP. Aí a pessoa fala, Como assim? como assim? Então aí eu começava a entender essa conexão. E a segunda coisa, se é sobre o meu propósito de vida. Quando eu morrer, eu vou chegar para Deus e eu vou ter dois dedos de prosa com Ele sobre a vida. Eu imagino que isso vai acontecer. E a minha cena na cabeça é eu sentado numa cadeira e Deus olhar para mim e falar assim: o que você fez com a vida que eu te dei? E a minha missão é tirar as pessoas da prisão invisível dos medos. Para mim, nós somos escravos, e essa é uma palavra pesada, porque os nossos medos tiram a nossa liberdade. Quantas pessoas já não participaram de uma mentoria que pagaram dinheiro para estar lá, e aí no grupo você tem vergonha de pedir ajuda. Aí você prefere ficar com a sua dificuldade, não escalar seu faturamento, a passar vergonha e se expor para pedir, para perguntar, pessoal, eu não consigo fazer isso. Como é que eu faço? Ah, você está faturando 1 milhão por segundo? Beleza. Como é que você está fazendo? Vamos conversar? Então, o medo nos impede de gerar conexão com as pessoas, que é uma coisa que o Will automatiza e é um programa incrível. E o medo impede a gente de dar os próximos passos para a vida que a gente merece. Perfeito, 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 entendi. Então, não, que você trouxe o inimigo na frente, né? Ali do mestre dos medos, trouxe o inimigo já para evidenciar, entendi. E aí, o grande inimigo, olha, eu achei, até anotei aqui a palavra. O Will, ele trabalha com automação. Will, explica um pouquinho o que que é automação. Eu vou começar logo pela palavra, né? Porque a gente escuta automação, de cara você vai trazer dificuldade, complexidade, por ser algo tecnológico ou técnico. E a gente vinha falando isso no carro, às vezes acontece que, cara, tem pessoas que têm aversão a essas coisas tecnológicas, que é difícil, que é chato, que não se conecta com o meu público, com o meu avatar e por aí vai. Então, o que é que eu uso? O que é que eu
chamo de automação? É quando eu consigo conectar de forma humanizada aquele quem está procurando e aquele que precisa vender. Então, de repente eu posso ter uma conversa lá no meu direct, no meu WhatsApp, ou qualquer que for a plataforma, não vou focar aqui em plataformas, mas eu tenho uma necessidade e eu quero fazer com que esse cliente que tem uma necessidade seja atendido de outra forma. Então, o que eu chamo de automação é conseguir conectar essas duas pessoas, pelo menos no primeiro contato, para daí para frente eu ter uma conexão humana, alguém que tenha acessibilidade de perceber aquilo que você precisa e eu não quebre ou não deixe alguém esperando ali por uma, sei lá, por um defeito, por uma falha de alguém. A gente sabe que quando envolvem pessoas, a gente tende a ter alguma coisa ali que seja frágil, que não tenha um atendimento na hora que No seja atendimento necessário. imediato. E aí eu faço com que as automações que eu desenvolvo faça essa conexão, faça essa ponte, eu consiga atender os dois universos ao mesmo tempo. Então, Não, eu entendo a automação assim. perfeito. Então, o que basicamente, talvez caia uma ficha para vocês. O que vocês dois estão fazendo é dando liberdade. Sim, Você Verdade. está dando liberdade Aceleração, Ciro. liberdade para a pessoa escolher. E a aceleração é uma boa Sim. palavra. Você também está dando liberdade de tempo através do processo de mensagens humanizadas. isso, E vocês também estão dando velocidade para as pessoas. isso. Legal. Dentro desse conceito de liberdade e velocidade, aí Will, quero perguntar para você, tá? Ok, sou um empreendedor digital e eu preciso ter esse ponto de mais liberdade e velocidade para minhas campanhas, para os meus processos, para minhas vendas e tudo mais. O que eu devo fazer? O que eu devo aprender? O que eu devo usar? É, Sendo prático. Isso, engraçado, foi um ponto da nossa conversa, né? A gente vinha agora no carro, vinha falando sobre isso. Então, meio que as coisas que eu faço, acaba que deixa, por outro lado, um espaço maior para quem está empreendendo tenha mais tempo, tenha mais tempo com a sua família, tenha mais tempo para fazer outros negócios ou pensar em coisas diferentes. Então, esse é o princípio das coisas. Quando eu começo a automatizar, eu digo, cara, como é que eu posso dar liberdade para que no outro lado, para quem está vendendo, consiga ter mais tempo e mais liberdade? Então, aí eu tento quebrar isso para que isso não fique complexo demais. O que é que eu preciso fazer? Na minha cabeça, que sou um empreendedor, que eu preciso de mais tempo. Eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu vou estudar e vou tentar fazer o qual vai me tomar mais tempo, ou eu vou procurar alguém que faça isso e me dê mais liberdade. Não foi o meu caso, galera, só para entender. Contratei o Will para trabalhar na minha empresa, Exatamente fazendo isso. vários processos ali para ser mais campanhas de vendas, podendo rodar, aumentar, ter Exatamente. várias linhas de vendas. Mas assim, eu quero automatizar. O que eu preciso fazer? Poxa vida, assim, passo prático, Will. O que é automatizar? Como que Para mim é entender os processos, onde eu começo, onde eu termino. Então, eu tenho esse princípio na minha cabeça, eu sei que eu quero fazer com que isso aqui fique mais simples para mim. Então, eu parto desse Você princípio. pode dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente amigo nosso, do Vini Possebon, por exemplo. O Vini Possebon ele tinha uma dificuldade de conectar e de segmentar melhor o público que compra o produto dele, e ele não sabia como fazer isso. Então, numa conversa, eu digo, cara, a gente pode conectar esses pontos, isso aqui vai funcionar melhor para você. E daí, de uma automação relativamente simples, hoje ele consegue ter um resultado e escalar esse resultado de forma mais simples através de uma automação. Então, Perfeito. eu tenho essa dificuldade, não sei como resolver, a gente conversa, Teria que resolver, entende. a pessoa teria que resolver na mão. Ou Ele fazia isso na mão, inclusive, mas não tinha o resultado que ele tem hoje fazendo esse processo de forma automatizada. Então, eu tenho um processo, eu não sei como resolver, quem são as pessoas que podem me ajudar, e aí eu, entendendo o processo, eu posso conectar esses pontos para fazer com que essa coisa flua, que é o que aconteceu com você, por exemplo. Sim. E aí eu tenho a visão, também colocando outro contraponto, tenho a visão seguinte, que às vezes as pessoas, né, ela fala o seguinte, puxa vida, eu também tenho esse problema, Isso. eu não sei como resolver, e você entra na jogada. Pessoas, pegando por esse lado, como que se resolve o problema de pessoas? Cia, desde muito jovem a gente é julgado. Tá. E meu filho Ariel nasceu, o meu milagre, eu não podia ser pai. E eu lembro que a médica pediatra colocou ele numa balança, aí já foi o primeiro julgamento do menino. Quando ele estava na barriga da Pri, da minha esposa, o julgamento ele é um bebê gig, é grande para a idade gestacional, não pode ser parto normal, tem que ser cesárea. Então a vida toda a gente recebe julgamento. Tá. Julgamento se é gordo, magro, baixo, alto, as pessoas julgam tudo. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com esse julgamento. E aí, isso trava a conexão com pessoas.
Então, o que o Will fala, né? O Will tem um processo onde uma pessoa manda uma mensagem por direct e fala assim: Ei, eu preciso de ajuda para resolver um problema, ou eu quero, né, fazer algo. E ali começa uma conversa, começa uma conexão com pessoas. Só que muita gente está programado para não pedir ajuda e nem sabe disso. Você chega no shopping, você vai procurar a loja, em vez de chegar no segurança e dizer: onde é que fica tal loja? Você chega numa farmácia, você vai rodar a farmácia procurando: cadê o negócio lá que eu quero comprar? Em vez de você chegar para o atendente e falar: tudo bem, tudo bom, pode me ajudar? Então, quando a gente quebra esse poder de pedir ajuda, de conversar, tudo flui. Ah, eu não sei mexer com automação. Pede ajuda do Will. Então, para mim, esse é um ponto essencial da conexão humana para acelerar a prosperidade, para acelerar o fazer mais dinheiro ou conquistar mais coisas. Eu nunca vou esquecer, Cia, do dia que eu pedi ajuda para você quando meu pai estava morrendo e você fez uma call comigo de 2 horas, você parou seu tempo, parou tudo, você sentou comigo e 2 horas de prosa. Para mim, foi maravilhoso o que você me falou. As estratégias, o conteúdo, o que fazer. Mas eu vou te falar, mereceu uma tatuagem do seu mastermind, o sentimento de hashtag tamo junto. Chore não que é feio. Tamo junto. Bro, tô aqui com você. E esse é um dos motivos até de ter entrado no ONU. É você estar perto de quem tá junto com você, de quem vai pra guerra com você. Às vezes isso é mais poderoso do que o que você aprende ou o que você faz. É com quem você tá junto. Pô, já manda uma dessa no começo olha. Cara, eu vou completar o que o Felipe falou. Sexta-feira agora, próximo. A gente tá aqui na quarta-feira, sexta-feira passada, em plena véspera de evento. Eu imagino o quanto é difícil para você e para Fran deixar tudo isso organizado. O Cia marca um call comigo, cara, para falar de um problema dele, e eu trago um assunto que não tinha nada a ver com a reunião. Ele para o que ele ia falar, e de 3 linhas que era o problema dele, ele escreveu quase uma folha do Notion, cara. Ou seja, isso não é algo que você fez excepcionalmente para o Felipe, isso é algo que é natural seu. Ajudar as pessoas, aproximar as pessoas que têm os mesmos sentimentos que você. Então, para mim, é sempre um privilégio. Você sempre foi uma referência para mim no marketing digital. Poxa. E aí, quando você entra no teu universo, a gente percebe que você está ali fazendo aquilo ali não somente pela grana. Você tem a preocupação de ajudar as pessoas, de fazer com que as pessoas cresçam, que o seu grupo seja a sua imagem refletindo em várias pessoas diferentes. Isso é Então fantástico. Isso é muito isso é poderoso. incrível, cara. É incrível. Pô, gente, agora vocês me deixam numa saia justa, né? Mas, Cia, Ter que conduzir uma eu entrevista. lembrei agora de uma história de Pedro que passou a noite todinha jogando a rede no mar Aham. e não pegou um peixe. Aí Jesus entrou no barco e falou assim: faça a mesma coisa, mas faça comigo. Então, assim, a jornada da vida, muitas vezes a gente sabe o que fazer. A gente tem todas as estratégias, métodos, tudo mais. Mas enquanto a gente não está ao lado das pessoas certas, a gente continua jogando rede e o peixe não vem. Mas quando a gente se conecta com as pessoas, Acaba vendo. aí você puxa a rede e o barco quase que vira. Então você tem esse superpoder. Eu acho que Deus criou o Si e falou assim: eu vou colocar muita coisa legal nesse cara. Puxa, obrigado. E uma pitadinha é o toque de Midas na vida das pessoas. Aonde eu colocar a mão, em quem eu colocar a mão, essa pessoa vai ascender e vai prosperar. Nossa, poxa. Cara, obrigado. Eu acredito que eu não mereço isso, porque afinal de contas, por exemplo, tudo que o Will faz pelo sucesso dele é dele, tudo que você faz pelo sucesso é seu. Talvez o ponto que esteja desse lance, que tem a ver com esse lance até colocando liberdade, eu não sei se no meu lance seria a velocidade, né? Mas eu analiso a pessoa, vejo quais são pensando em marketing, tá? Analiso a pessoa, vejo quais são os pontos positivos que ela tem, quais são os potenciais que ela fala, olha, por aqui esse caminho bom. Aquela estratégia que a gente falou falei, cara, faz isso daqui dessa forma e tudo mais, e melhorou uma situação ali, melhorou uma conversão ali, Demais. né? Demais, né? Demais, demais. Eu falei, cara, então vamos por esse ponto. É só em tempo de mercado. Isso daí e ter dois olhos mais atentos, né? 2 ouvidos mais atentos do que só ficar falando. Eu prefiro observar mais, ouvir mais do que falar.
Mas, poxa, senhores, obrigado. Deixa eu retomar agora a entrevista, porque afinal de contas, se você está assistindo aqui, esse objetivo desse Honorcast não é coleta de depoimento. Coleta de depoimento a gente utiliza outros métodos, né? Outros métodos de vendas. Mas enquanto eu estava ouvindo vocês, eu só não terminei de anotar, tá? Eu estava ouvindo você, Felipe. Você falou o seguinte: às vezes as pessoas não têm coragem de pedir ajuda. Sim, Elas não têm coragem. sim. Will, provavelmente quando você trabalha com automação, como você faz as automações, e tem automações totalmente diferentes. Automações de a pessoa simplesmente dá uma nota, quero ou não quero, Isso. de curtir, de não sei o que lá, tal, tal, tal. Eu fiquei pensando o seguinte, vamos para a linha do marketing. Como que eu posso fazer com que mais pessoas comuniquem problemas? Eu quero começar com você, Will. Como que eu posso fazer, assim, bem prático, para que mais pessoas comuniquem o problema para que as automações, os funis, os processos dêem certo? Quais são as 3 estratégias secretas do Will? Vamos lá. Eu vou trazer um dos funis que mais trazem resultado para quem a gente aplica esse tipo de funil, que é o que eu chamo de FVA, funil de vendas automatizado. Tá, Basicamente, de onde é que parte a estrutura desse funil? Eu tenho um produto ou eu tenho vários produtos que a minha audiência ou não conhece ou que precisa conhecer, e eu vou fazer de forma simples que ela entenda o que é. Vamos lá, vamos ser mais prático. Eu vou lá, vou usar o Instagram aqui como referência. Eu posso usar feed, posso usar Reels, Stories, enfim, qualquer que for o caminho ali que eu queira por onde que ele chegue. Então, eu vou pedir que ele faça uma ação, ou eu vou trazer ali um pouco de clareza do que é que eu estou falando, do que é que eu estou resolvendo, e vou pedir que ele tome uma ação no final. perfeito. Assim que ele inicia esse processo dentro de uma conversa ali pelo direct, eu posso esclarecer para ele ou dar luz para onde só tem trevas. Ele não sabe o que é que ele quer, mas eu posso, através de uma automação, conhecendo o meu público, guiar ele para o caminho que eu quero para onde ele vai. Conhecendo o público, você disse fazendo pergunta, Isso, dando opções para ele clicar? Isso, basicamente a gente que tem infoprodutos, a gente já tem um avatar desenhado, a gente sabe quais são as dores, eu posso guiar esse avatar pelo caminho que eu quero que ele vá. Se de repente eu chego numa situação onde eu queira saber o que é que ele quer resolver da vida dele, eu posso ter opções que são custos diferentes, e a minha automação vai fazer com que ele chegue no caminho que ele quer chegar, ou ele entenda aquilo que ele precisa fazer, e para isso eu vou dar um link de checkout, ou eu vou transferir ele para o WhatsApp para ter uma conversa mais profunda. O meu trabalho faz é trazer clareza para que você consiga avistar a luz ali no fim do túnel e saber para que caminho você tomar. Então, isso agiliza, porque de repente, se eu vou fazer isso de forma que eu espere que alguém responda, eu posso perder aquele contato que está ali na quente, querendo aquilo agora, e eu vou perder tempo porque eu tô, sei lá, meia-noite, 12h30 e não consigo responder nesse momento. Então, amanhã talvez seja tarde demais, ele já esteja em outra vibe e tudo mais. Então, a automação pode fazer com que ele encontre o que ele quer agora, compre agora. A gente vinha falando sobre garantias e tudo mais. E se for algo que não faz sentido para ele, ele até pode, em outro momento, achar que não vale para ele, ou pedir um reembolso, enfim. Mas o meu objetivo é fazer com que você encontre aquilo que você precisa na hora que você precisa. E não fazer com que você espere alguém que te responda e aí você vai perder aquela venda ou perder aquele contato. Posso dar uma provocada? Claro. Na opinião de vocês, as pessoas, elas realmente sabem o que querem? Não. Não. Na automação é uma. Eu acho que primeiro a automação do Will, ele botar assim, fazer perguntas sobre as dores. Isso. Só te interrompendo um pouquinho, Felipe. Antes de eu fazer automação, eu preciso entender o que você quer. Eu não tenho automações fast food, você chega lá, compra o implante. Não é isso. Eu preciso entender para daí eu dizer, cara, vamos por esse caminho que eu acredito ser o melhor. E aí, por eu já ter uma bagagem ali de marketing digital e tudo mais, eu meio que, talvez eu não entenda 100% do fluxo do produto, mas eu sei o que é que vende. E o que eu quero trazer na minha automação é simplificar esse caminho. É fazer algo, ou fazer uma automação que seja humanizada. Eu não vou ali deixar um robozinho falando com você, por mais que seja automatizado, mas eu vou trazer sua linguagem. Se o Felipe que é um cara mais brincalhão, então muito possivelmente as automações que eu faço para ele vai trazer a pegada dele, o jeito de linguagem dele. Se ele gosta de usar GIFs, imagem, isso vai ter na automação dele, para que as pessoas que interagem com ele sintam à vontade. Eu não vou chegar lá e dizer, cara, o vozinho lá do Robocop é uma parada que não é o Felipe. Não é isso meu objetivo. Mas, Will, eu acho que uma das coisas que ajuda as pessoas a ter clareza do que elas querem é você identificar os medos Isso. que elas têm,
né? Hoje em dia existe a impaciência, que é o medo de perder tempo. Então a automação é genial para isso. Que a pessoa chega, pum, pum, resolve. Sim. Né? O medo de pedir ajuda, que pode parecer fraqueza. A gente escuta das pessoas assim, olha, só depende de você. Isso é uma grande mentira. Sim. A gente pode pedir ajuda, né? Tem um amigo que ele fala que até para você ser corno, você precisa de mais 2 pessoas. Você não consegue ter um alto corno, tem que ter 2, né? E é bíblico, né? Aí agora vamos botar, já que foi para lá, vamos para cá. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em minha presença, ali estarei. Então, quando a gente está na presença de outra pessoa, parece que existe uma presença maior. Então, é esse o poder de a gente se conectar, mas entender, acima de tudo, quais são os medos que nós temos. Quando eu conheci minha esposa, ela entrou numa mentoria minha com um propósito, ter disciplina. Só que ela estava passando com depressão, tomando remédio tarja preta, e ela não buscou ajuda para isso. Ela queria disciplina, resultado. Eu quero, qual é o medo? É o medo de fracassar, é o medo de não conseguir. E a ansiedade? Tô nem aí, o remédio resolve, vamos embora. Então, quando você tira os medos, você entende, né, o xadrez dos medos assim. A pessoa tem medo de comprar o seu produto porque ela já comprou outros produtos. Eu já contratei alguém para fazer automação e não deu certo. Você não fez comigo. E aí, Cia, chega a hora de imputar o medo. A venda não acontece porque o seu cliente tem pouco medo. Como assim? Ó, já foi Vamos lá, um silêncio para deixar você. Vamos lá. Sabe, aquela coisa assim. Uma vez eu cheguei para um amigo meu e falei assim, cara, você vai ser corno, pobre, pai ruim. Ele falou, como assim? Corno, pobre, pai ruim. Corno porque você não tá cuidando da sua saúde, tá ficando gordinho, sua mulher tem desejo, não vai ser por você. Pobre porque se você não cuida de você, você não vai, seu valor diante das pessoas diminui. E pai ruim, você é sedentário, não gosta de ir para academia, seus filhos não vão para te honrar. 6 meses depois ele me manda uma mensagem e fala, seu desgraçado, há 6 meses eu não consigo parar de ir para academia, porque é a dor de ser corno, pobre ou pai ruim. A venda não acontece porque você não imputou o medo suficiente para a pessoa dizer assim, se eu não comprar esse produto eu tô ferrado. Eu ainda vou continuar tendo eu vou ter os mesmos problemas ou vou agravar os problemas. Isso. E é o que eu falo de levar a pessoa para o inferno, para depois mostrar o céu. Se Perfeito. você não usa, vou falar sobre assim, dê uma ideia aqui de um assunto qualquer, inteligência artificial para escrever copy. Tá. Um assunto qualquer. Não, pode ser. Inteligência artificial para escrever cópia. Daí assim, você entende dessas paradas, né? Entendo. Entendi, né? Entendo. Então assim, pensa comigo. O que a pessoa perde se ela não entender de inteligência artificial voltado para copy? Putz, muita coisa. Fala 3. Ela vai perder. Não, peraí. Leva pro inferno. Não, posso levar ela pro inferno. Isso daí. Você mostra o inferno e você fala, tá vendo o inferno? O céu é mais legal. Uhum. Então, assim, pega as 3 piores dores. Mas vamos lá. Eu quero voltar um pouquinho. Tá. A gente conversou aqui bastante coisa até agora, tá? A gente só precisa chegar em uma linha ali onde Tá. vamos conseguir concluir um raciocínio, que a gente está expandido demais, senhores. culpa é do Will. Não, Aí ele fica falando de coisa que não tem nada a ver. Estamos expandindo demais, vamos voltar. Medo é uma característica humana. É uma característica. Se a gente vê lá, puxa vida, vê alguma coisa que é diferente que a gente viu, alguma coisa que a gente está traumatizado, é uma característica. Não estou dizendo que é positiva nem negativa. Estou dizendo o seguinte, é uma característica humana. A gente falou também sobre liberdade, falamos também sobre velocidade. Mas eu quero ir aqui numa linha velocidade. Diferente. Aonde que está a conexão nesse ponto? Tipo, aonde que se conecta? Medo, liberdade, velocidade, automação, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores o seguinte, cara, o lance é a conexão, o lance é a conexão, o lance é a conexão. Aonde que está a conexão entre tudo isso? Vou começar. Vai lá. É engraçado que quando eu tenho a oportunidade de começar, eu tenho um trauma de escola, como meu nome é com W, então era sempre o último da chamada, e quando a professora dizia quem eu for chamando sai, eu sempre era o último. Então quando eu dizia, quem que começa a dizer, eu começo porque eu termino primeiro. E aí, cara, o que é que eu entendo que esses pontos se conectam? Aquilo que eu faço, eu tento deixar o mais comum possível entre os dois lados. Tanto para quem está no processo ali, né, para quem está no flow,
quanto para quem quer fazer com que aquelas pessoas entendam aquele flow que está funcionando. Então, O que é o flow? o flow é o fluxo, é por onde eu tenho que passar, é onde eu vou entrar e onde eu, que estou do outro lado, quero que você saia. Então, eu chamo isso de flow, é o fluxo. Então, vamos lá. Onde é que eu acho que está a conexão nisso? É quando eu facilito ou deixo claro para as pessoas tudo aquilo que ela precisa ver. Vou dar um exemplo de um cliente próximo agora que a gente fez um call que ele fez. Cara, não sei o que é que eu quero de automação. Uhum. Digo, ok. A maioria são assim, não sabe o que eles querem. Eles querem automatizar, mas não sabem o que eles querem. Então eu digo, o que é que você faz? O que é que me diz qual que é o teu fluxo? O que é que tu vende? O que é que tu faz? Para eu entender esse complexo de coisas e daí associar com o meu raciocínio o que é que pode te ajudar. Tá. Então, para mim a conexão tá entre eu entender um lado e entender o outro lado, que é a venda. Alguém está querendo comprar e alguém está querendo vender. Para mim a conexão tá em eu facilitar para o lado, para quem está querendo vender, facilitar a vida de quem está querendo comprar. Então, quando esses dois universos se encontram, aquele que procura, eu vou dizer para ele com clareza o que é que ele quer. Vou dizer, você precisa disso, 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 o produto faz isso, 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 está aqui a prova, está aqui pessoas que fizeram que têm o mesmo resultado ou maior daquilo que você procura. Então, eu tiro da cabeça das pessoas o medo de achar que aquilo não serve para ele. Então, eu facilito essa comunicação e aí, para mim, é que está essa conexão entre eu criar um processo automático para que a outra pessoa que está do outro lado veja isso acontecendo, ele não precise que alguém ou alguma interação humana no final ali, ou um link de checkout, uma página de vendas, alguma coisa desse tipo, precise ter para ele poder comprar. Ele entrou, viu, é isso que eu quero, tá aqui, comprou, acabou. Então, para mim, essa aí é que tá a conexão. Esse fluxo, esse flow. Esse flow, é criar um flow que fique fácil, porque, ó, vamos entender o seguinte, que nem todo mundo, e isso eu meço dentro das automações, tá? Eu meço quanto tempo ele passa, quando foi que ele clicou no botão, qual foi o caminho que ele seguiu, para eu saber como facilitar esse caminho. Porque a gente está num universo de milhões de pessoas que nem todo mundo tem facilidade de lidar com essas coisas. Então, dentro de um funil, eu vou medir qual foi o momento que ele clicou no botão de compra, qual foi o momento que ele clicou para ver se ele queria mais informações ou não, qual foi o caminho que ele seguiu, quanto tempo ele passou. E meu objetivo é que ele encurte o caminho ali, né? Sei lá, tem um funil que eu rodo hoje, em média as pessoas chegam no botão de venda com 3 minutos de funil. Então, se eu sei porque eu medi, todo mundo vai fazer isso? Não vai, porque não tem habilidade de ter métricas Sim. e valores para saber, cara, esse funil precisa ser melhorado. Não existe, mas assim, eu tenho um ponto aqui que eu preciso perguntar pro Felipe. Manda. O Will, ele falou o seguinte, cara, minha missão é facilitar. Você também facilita. Só que o Will, ele falou o seguinte, cara, eu tenho dados para dizer aquilo que funciona. Como é que funciona com o ser humano? Por exemplo, a gente está em o lado da métrica. Uhum. Como é que funciona o lado do ser humano? Fala assim, caraca, eu tenho dados, eu tenho indicativo de que a pessoa está indo para o caminho certo ou não. Existe um dado que é o tempo. O dado mais legal do mundo é o tempo. E o tempo ele pode ser mensurado e comparado. Tá. Eu ouvindo o Will, veio uma frase na minha cabeça, que quando você tira os medos, você automatiza e acelera o processo de crescimento, de escala, de resultado. Então você consegue ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, quando você não tem bloqueio. Isso são os três pilares que a gente chama de os três pilares da prosperidade. Então, quando eu tiro essas três travas, eu aprendo muito mais rápido. Repete para mim. Os três pilares da prosperidade. Eles só acontecem de forma exponencial quando você tira os medos. O primeiro medo é o medo de aprender. Vem da escola, de pai, de mãe. Às vezes tem gente que olha assim e fala, nossa, tecnologia, aprender copy, né? Tem gente que fala, chat GPT, isso vai me morder, eu não vou nada mexer com isso. Existe um medo. O segundo é o medo de agir. Aí gera obesidade cerebral. A pessoa aprende e não age. E quando age, dá errado e para de agir. E o terceiro é a conexão com pessoas, que faz com que eu aprenda qualquer coisa muito rápido. E quando eu me conecto com as pessoas, a disciplina é uma coisa que pouca gente no mundo sabe. Que disciplina é conexão humana. Você gosta de carne, Cia? Gosto. Se você quiser virar vegano, é só você arrumar 50 amigos veganos. Quando você estiver num almoço, todo mundo comendo mato, e você botar uma carne na boca, eles vão dizer assim, nossa, Cia, você está comendo um cadáver. O ambiente vai mudando a essência. Cia, prova aqui. Aí você prova, pô, gostoso. Que legal. Tem churrasco vegano.
E aí, daqui a pouco, o ambiente vai mudando a gente. Então, se eu quero ter mais disciplina, eu tenho que me conectar com pessoas que não vão me deixar parar. Isso é interessante. Bem Pessoa... interessante. Eu aprendi isso no Carnaval de Salvador. Eu estava no bloco, tinha 3.000 pessoas, chiclete com banana. E eu tive uma decisão. Eu falei, eu vou parar. Eu não parei. Porque tinha 3.000 pessoas me empurrando. Eu falei, já sei. Para ter prosperidade, sucesso, o que eu quiser na vida é só estar num bloco de pessoas que estão indo rumo à direção que eu quero ir. Então, se eu quero prosperar no digital, eu tenho que me cercar de pessoas do digital que não me deixam parar. Isso. Olha só que estranho. Isso é um fluxo. Isso. Isso é um fluxo. Então, o que a gente está dizendo dentro dessa conversa é o seguinte, olha, pessoas, para que eu consiga me mudar, para que eu consiga uma diferença, para que eu consiga mudar de estado, quando eu estou num fluxo de pessoas que vão ali para uma direção, eu mudo mais fácil. Sim. E a gente está dizendo o seguinte, que quando eu quero gerar uma venda e uma pessoa entra num fluxo de mensagens já certinhas, já trabalhadas, já humanizadas, como você prega, Isso. que me levam para a direção, eu chego a um resultado. Exatamente isso aí. Esse é o ponto, ou seja, pessoas são pessoas e tá tudo bem, ou resolver os problemas dela ou colocar elas numa trilha que resolva os problemas delas. Exatamente. Esse é o ponto que a gente está chegando. Isso. Legal, senhores. Agora eu quero ir para um outro lado. E os desafios? Vamos lá. Eu quero criar ali um processo. Você, Will, você é empreendedor. E fala o seguinte: poxa vida, eu quero criar um processo para o camarada. E sabe aquele cliente ruim? Aquele que ele não conheceu ainda, não sabe ainda, mas ele tem aquelas ideias do tipo assim: cara, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer isso daqui porque eu vi o Joãozinho fazendo e ele nem sabe que é pro Joãozinho e tudo mais. Como fazer esse camarada entender que aquela solução não é melhor para ele? Vamos lá, eu vou trazer uma palavra que eu escutei do Iezer lá no OMO. Quando ele fala, cara, eu tenho o meu valor e eu cobro aquilo que ele acha conveniente para ele. Então, quando eu entro numa call para tratar desses assuntos, eu entro ali meio que blindado de tudo que eu sei que dá certo para quem está me procurando. Tá. Então, eu vou me colocar na posição de um médico. Você está com uma dor na costela, não tem a menor noção porque aquilo está doendo. Eu vou dizer a você, você acha que isso está doendo por causa da sua posição de sentar. Você ou vai acreditar em mim ou não vai acreditar. Então, quando eu chego para tratar disso com alguém, eu vou... Por isso que eu sempre parto de uma call. Eu quero entender o universo dele, daí eu vou dizer, cara, eu resolvo essa dor com isso e isso, assim. Se daí o cara quer me confrontar ou achar, isso não vai servir para mim, eu vou usar dos dados para mostrar para ele que aquilo ali já foi replicado em algum modelo semelhante, parecido ou igual dele e que trouxe resultados X, Y, Z. Então, eu quero trazer a realidade e dizer, cara, não é algo que está na minha cabeça, é algo que eu já testei, que eu sei que dá certo e é assim que vai funcionar. Se você acredita, uma conversa que a gente tendo com o Felipe, faça isso e a pessoa vai lá e não faz, eu quero trazer isso através de números. Cara, esses aqui são os resultados. Você quer acreditar em mim ou quer acreditar no tiozinho que está dizendo que vai fazer mais barato, diferente, que vai dar resultado? Se ele tem números, eu quero comparar com meus e mostrar para você que isso aqui é a realidade. Perfeito. Por mais que você tenha, eu tenho uma ideia mirabolante aqui na minha cabeça, eu posso chegar para você e dizer, cara, essa ideia é maravilhosa, mas a gente precisa começar por outro caminho até chegar aqui. Isso vai ser um passo, vai ser uma caminhada até chegar onde você quer. Então vamos desenhar para daí arquitetar o que a gente precisa para ir passo a passo, com base em dados, com base em números, com base em experiências passadas, para trazer a realidade daquilo que você quer. Perfeito, perfeito, perfeito. E Felipe, mesma pergunta para você, só que é do outro âmbito. Você tem lá, você tem um método, você tem um modelo, você tem dados, tem informações, tem resultados, e o camarada está querendo ir em outra direção. Sim, eu vejo muito isso com mentorados que estão no digital. Eu atendo médicos, dentistas e também empreendedores do digital. E é muito comum as pessoas olharem para métodos, por exemplo, tem um lançamento clássico, tem um meteórico, tem o high ticket, né, um funil de um time de vendas. Então, assim, os medos fazem com que as pessoas, às vezes, não acreditem nos métodos e até duvidem delas mesmas. Aí, quando elas encontram alguém no mercado que fala, faça isso aqui, aí não, é nova salvação. A pessoa vai lá tentar fazer.
E muitas vezes ela ou não consegue aprender por causa dos medos, ela trava, ela não consegue entender ou aprender. Quando você tira o medo, a aprendizagem é rápida. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa muito mais rápido sem medo. Sim. Segundo, ela começa a agir e ver resultado. A gente cansa na vida não é por não é por excesso de trabalho. Trabalho energiza. A gente vai sair daqui desse podcast muito mais energizado. Sim. Né? Você vai para uma academia, você sai energizado. Às vezes você deve fazer um copy, quando você termina, você fala, caramba, que legal que ficou isso aqui. Você sai energizado. O que cansa é não ter resultado. Boa. Quando você faz um negócio que, pô, deu resultado, você pode estar o pó da rabiola cansado. Vem uma energia, a alegria acende o nosso espírito. O medo apaga. E aí é o terceiro ponto, né? Que é a conexão com pessoas. Então, todo mentorado que eu recebo, a primeira trava que eu tiro dele é do pedir ajuda. Certo. Porque a dificuldade de pedir ajuda me fez escrever uma carta de suicídio. Eu passei fome, não tinha que olhar para a vida, estava cada vez pior e falei, game over. Eu sou um fracasso, não tá dando certo. Vou desistir da vida. Só porque eu não conseguia pedir ajuda, eu tinha vergonha. Então eu tiro essa trava. Segunda trava, é a conexão com pessoas. Né? E aí já entra a automação. Eu pergunto assim, ei, você participa de alguma mentoria? Ah, não, tô lá na CopU e tal. Então, ó, vou te dar uma missão. Você vai fazer um amigo por dia. Porque toda vez que você se conectar com alguém, ou você vai ajudar o cara, ou o cara vai te ajudar, né? E ali vai gerar aprendizado e tudo mais. Então, na hora que a gente tira os medos, Cia, o resultado acontece. Todo resultado ele não acontece por uma trava que impede esse próximo passo, quer seja aprender, agir ou se conectar com gente. Então, o flow é só medo. Eu só encontro o medo que o cara tem, tiro, e aí a coisa flui. Flui como um barco que está no rio, nadando a favor da correnteza. Perfeito. Mas assim, tem pessoas que provavelmente isso é normal. Que você fala o seguinte, cara, aqui tá o caminho, aqui tá claro, só que existe aquela grande resistência. Como vencer essa resistência? Por exemplo, no eu entendo que eu vou fazer 2 pontos aqui, Will, e depois eu quero voltar para você. Tá. Will, tem pessoas que estão lá na base do cliente, eles podem ser potenciais clientes do seu cliente. Você coloca um fluxo, um flow. Eles não vão, aí você cria um outro fluxo diferente, com outra pegada e tudo mais, para eles poderem ir. Certo. É isso. Felipe, você está lá num processo para ajudar as pessoas. Você coloca um fluxo dentro da mentoria e tem pessoas que não vão. O que fazer depois? O meu grande desafio, Cia, é entender assim. É uma pergunta que eu faço todos os dias, até para o pessoal que está assistindo a gente, é uma pergunta que a gente tem que ter escrito na parede. O que é que está me travando de dar o próximo passo? Por exemplo, Cia, existe um mantra dentro da minha mentoria que é o seguinte: em tudo, procure os medos. Na hora que eu acho qual é o medo que impede da pessoa ir dar o passo, no passado dela eu acho a origem. A gente só tem medo do que já aconteceu. Se você tem medo de ser julgado, é porque você já foi muito julgado. Você tem medo de errar, é porque você já errou muito na vida. Então, na hora que eu encontro, que eu converso com a pessoa e pergunto assim, por que que você não fez isso? Me ajuda a entender? Porque eu quero mais do que você prospere. Ah, eu quero faturar 1 milhão por mês. Eu quero mais do que você esse 1 milhão por mês na sua conta. Me ajuda a entender por quê. E aí a pessoa vai trazer as suas objeções, os seus motivos. E aí eu vou limpar tudo aquilo e vou pegar o medo. Uma vez eu conversei com um mentorado meu e ele falou assim, Felipe, eu descobri um medo que eu não sabia que eu tinha. Eu tenho medo de ganhar dinheiro porque uma vez a minha mãe foi assaltada. E a pessoa só assaltou ela porque ela tinha dinheiro. E eu tenho medo de ter dinheiro com medo que alguém me roube. Olha que loucura que seria. Então é tudo muito inconsciente. Aí eu vou perguntando por quê, mas por que que você tem isso? Qual é o medo? Vamos achar o medo. E eu treino o cara para ele achar o medo. Na hora que ele acha o medo, ele fala: Uou, agora eu sou livre. Entendi. Liberdade. Aí o resultado acontece muito mais rápido. Então você está dizendo para mim o seguinte, que na hora que eu tô lá, que eu chego e falo o seguinte, poxa vida, eu preciso identificar a pessoa não foi, não progrediu. A primeira coisa é perguntar, é entender Qual é a dificuldade? qual a dificuldade. Depois que entendeu, vai fazer um novo teste. Isso. Quando o flow não funciona, quando o fluxo de mensagem não funciona, qual que é a primeira coisa a fazer? Para mim é medir onde é que ele está parando ou onde ele parou, deixou de funcionar. Se eu ver que isso é uma trava, eu vou tentar melhorar aquele caminho. Então, nas minhas métricas é sempre isso. Quem está iniciando, quem está terminando, quanto tempo levou para terminar.
E como eu meço cada etapa de onde ele está passando, eu sei exatamente onde ele está parando. Então, se eu perceber que ali tem uma tendência onde as pessoas estão parando, eu vou melhorar aquilo ali para que aquelas coisas fiquem mais fluidas. Então, se esse ponto está parando, vamos trocar isso, vamos analisar o que é que está falando, o que é que está dizendo, o que é que está deixando as pessoas com medo, indecisas ou N coisas, vamos mudar isso aqui. Então, basicamente no fluxo eu entendo assim. Queria só complementar o que o Felipe estava falando antes, que eu achei bem interessante, que é a questão da nossa autoridade. Então, as pessoas têm medo de fazer ou têm medo de continuar, e aí, numa reunião que você falou um ponto antes, eu digo, cara, você quer acreditar em mim, que eu já testei isso, que eu sei que vai dar resultado, ou você prefere arriscar? Se for algo que eu sei que é possível trazer o resultado, que eu sei que eu vou trazer, dizer, cara, eu pago o preço, aqui, ó, deixa comigo. Se não der certo, cara, eu devolvo sua grana. Confia em mim. Caramba. Então, quando você bota isso na mesa, eu vou trazer isso para minha realidade. Se você chegar para mim, as coisas que você me falou que eu tenho que fazer, eu não vou nem duvidar se eu preciso fazer ou não. Porque eu sei que você está dizendo para fazer, eu vou fazer, e ponto final. Então, quando a gente coloca isso na mesa, cara, eu acho que isso é muito da personalidade, e isso eu aprendi na marra, é de você se expor. Eu sou uma pessoa muito Tinha reservado. reservada, então eu tive que aprender isso na marra, dizer, cara, primeira coisa que eu decidi, eu quero ser empreendedor. Ponto final. Ok. O que é que eu quero fazer da vida? Eu quero, o principal objetivo, Pedro e Davi e minha esposa. Ponto. O que é que eu vou ter que fazer? Se isso é uma casca minha que me impede de estar nos lugares que eu estou hoje, de conhecer pessoas que eu conheço hoje, eu preciso quebrar essa casca. Vamos quebrar. Ah, agora eu preciso ter acesso a esses caras. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho grana para chegar lá. Putz, vou dar meu jeito. Vou ter que aprender alguma coisa, vou ter que chegar para si e dizer, Cia, eu posso te ajudar nisso, cara. Tu confia em mim? Eu confio. Então eu vou começando a criar caminhos onde eu quebro a minha casca de ser um cara reservado, começo a me aproximar das pessoas e aí a autoridade que as pessoas têm para mim me faz eu acreditar neles. Perfeito. Independente se eles digam, cara, tu tem que seguir para esse caminho ou não. Se são as pessoas que eu procuro, são as pessoas com quem eu admiro, a autoridade delas vai automaticamente transferir para mim o que eu tenho que fazer ou não. Você vai ter que escalar uma caverna onde tem buraco, dragão, tem tubarão. Eu digo, mano, tu tá comigo nessa? Se eu disser, cara, tô junto, eu digo, cara, o que é que eu preciso levar? Eu preciso de sandália, eu vou de calção, vou nu, como é que eu vou? Se disser, cara, tu vai nu da Havaiana, da correia azul e branca. Eu digo, vamos embora, cara. Então, eu trato assim, eu não vou duvidar das pessoas com quem eu acredito que vai trazer aquilo que eu quero. E isso eu faço por tabela, para quem me procura. Dizer, cara, eu preciso fazer isso. Eu digo, cara, isso aqui é que eu faço, isso aqui é que eu trago. Quer confiar em mim? E isso, se cara, eu não quero fazer, eu digo, tudo bem, irmão. Não, Ele que segue. mas tá, Will, vou voltar num ponto, aí eu vou colocar pro Felipe aqui, tá? Esse outro Maravilha. ponto. Você falou, cara, quando a pessoa tem autoridade, fica mais fácil. Sim. E você também falou o seguinte, só que antes disso, você disse, olha só, eu sou tímido, eu falei, cara, o que eu preciso quebrar Isso. para eu fazer? Vejo medos. Exatamente. Mas, Cia, você falou agora, me veio uma coisa na cabeça. Olha que interessante. A gente acredita no digital que quanto mais autoridade eu tenho, mais poder de convencimento e de vender eu vou ter. Tá. E eu lembrei agora de vários mentorados que eu tive ao longo dos meus 24 anos de história, que a minha autoridade foi uma objeção. Eu sou um ex-burro, autor de 5 livros, um ex-tímido que já palestrou na Europa, em inglês para americano e para 4 milhões de pessoas. Eu já fiz bastante coisa na vida. Então, quando eu falo para eles assim, faz isso, executa isso aqui, ó. Isso é uma ação para você executar. Sabe qual é a objeção? Você está dizendo isso para eu fazer isso aqui? Porque para você. Porque para você é fácil. Aí a autoridade se torna uma objeção. Olha que doido. Esse era o ponto que eu queria chegar. Caramba. Quando a autoridade ela é uma vantagem para a gente se conectar com pessoas e para a gente fazer vendas, e quando a autoridade é uma objeção. Quando os medos, a gente não... É o xadrez do medo. Quando eu entendo quais são os seus medos, a gente está conversando. Tá? Então, digamos que eu contrato alguém para trabalhar comigo. Ou um mentorado me contratou. Na hora que eu entendo quais são os medos que ele tem e os meus medos, eu estou jogando o xadrez usando as peças de trás. Não ficou claro, Felipe. Veja só.
No jogo de xadrez, a gente tem os peões que ficam na frente. Ok. É aquilo que os olhos veem. Então, às vezes, por mais que o Will chegue pro cara e fale assim, eu provo que esse funil aqui vende 100% de conversão. Se o cara tiver com medo, ele não vai entrar. É irracional. Então, assim, o que eu vejo na vida, esse copo, esse microfone, essa mesa, vocês, são os peões da frente. São as peças Perfeito. que estão lá no jogo. Mas o jogo que está aqui atrás, é o jogo dos medos, é o jogo do rei, da rainha, do cavalo, do bispo e da torre. Esse é o grande jogo. Então, quando eu estou conversando com o mentorado, primeira coisa que eu tenho que entender é quais são os medos que ele tem. Tá. Tirei o medo, ele vai me ouvir mais fácil, ele vai executar mais fácil. Na hora que der errado, ele não vai ter medo de me incomodar ou de dizer, Felipe, eu não consegui. No Entendi. mesmo dia. No mesmo dia, ele vai executar, eu vou dizer, ó, hoje, que hora você vai me dar o feedback? 5 horas. Beleza. 5 horas eu quero uma mensagem sua. Se você não mandar mensagem, eu vou mandar uma mensagem, um áudio xingando você. E aí o mentorado manda, porque na hora que você tira o medo, fica leve. A coisa flui. E o resultado acontece. Vamos voltar à autoridade. Quando a autoridade ajuda e quando a autoridade atrapalha? Que é o ponto que a gente pegou ali do erro. Tá. Tipo assim, quando a autoridade me ajuda com os meus processos, porque a autoridade, talvez esse seja o ponto que você fala o seguinte, olha, legal isso daqui para automação, mas isso daqui para uma mudança, para o desenvolvimento humano, para pessoas que estão nos assistindo que trabalham com desenvolvimento humano, falar, opa, eu tenho que ficar esperto ali. Agora a gente está procurando a diferença. Uhum. Encontramos a semelhança, Tá. nada mais justo do que encontrar a diferença, porque se não tivesse diferença seria a mesma coisa. Sim, sim. Eu tava até pensando aqui, eu falei, Will, quando acabar aqui, vamos fazer uma automação para tirar os medos do povo? Né? Vamos mesmo? Boa. Sim. Cara, eu queria entrar nessa conversa assim, trazendo a minha realidade. Tá, O que é que eu uso? E aí eu vou trazer mais para esse lado de ensinar aquilo que eu faço, tá? tá. A gente vinha conversando disso no carro agora e eu vejo que uma das palavras que inclusive o seu Machamali traz pra gente é honrar. Então eu honro com, sei lá, uma espada enfiada na pedra toda a minha história, cara. Eu Certo. nunca vou esquecer dela. E nunca vou ter vergonha de dizer que, sei lá, minha mãe é costureira, meu pai é metalúrgico, eu nunca vou ter vergonha disso. Então, quando eu crio esse rapport com as pessoas que querem tudo aquilo que me vem conquistando, eu consigo me conectar com elas e fazer com que o medo dela fique menos. Então, Certo. não quer dizer que eu vou diminuir, mas eu vou dizer, cara, eu tive ou eu tenho essa realidade que você tem hoje e eu tô disposto a estar com você para você chegar no lugar que você quer chegar. Então, quando eu me disponho ou eu tiro essa fragilidade em mim e dizer, cara, eu sou igual a você. Porque eu vou trazer uma outra realidade. Quando eu olhava assim, eu olhava as pessoas que eu tenho acesso hoje e dizia, cara, essas pessoas são intocáveis. E aí hoje eu digo, cara, eu tô no mesmo ambiente dessas pessoas e eles me notaram ou sou amigo deles pessoais. E eu dizia, caraca, mano, eu nunca botei na minha cabeça que isso não seria possível, por isso que eu sempre batalhei para estar lá. Mas eu vejo que quem tá lá embaixo, na base da pirâmide, vai ter esse pensamento. Eu não tenho capacidade, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir alcançar lugares que fulano se tá. E aí eu trago, cara, antes de você ver o palco das pessoas, vamos olhar lá embaixo. Vamos começar lá do Eu acho que eu comecinho. peguei o que o Will tá falando aí, que é o seguinte. A autoridade pode ser uma coisa boa ou ruim, a depender de uma coisa, o nosso poder de gerar conexão com as pessoas. Exatamente isso, cara. Então, se eu me conecto com a pessoa e dizer, ei, eu sou uma autoridade que Porque eu sou alguém que não desistiu. É isso aí. eu sou alguém que não desistiu, eu sinto a sua dor, eu sei onde você tá, e eu tenho como provar que você pode chegar onde você quer chegar. No Exatamente. faturamento que você quer chegar, no resultado que você quer chegar. Na hora que existe porque hoje no digital as pessoas são cada vez mais números. Você entra num treinamento, você entra numa mentoria, é o inverso do que você é, Cia. As pessoas são tudo para você, menos um número. Isso aí. Você vê gente como gente. Então você entra no treinamento e o cara fala, não, eu vou pra guerra com você, não sei o que, tal, vou segurar na sua mão. Aí segurar na sua mão é só para pegar seu dinheiro e ir embora. Vou pegar na sua mão, vou pegar o seu dinheiro e você que se vire. Assista o curso. E se vire. Né? E vai lá e bota um CS de meia tigela, meia boca, para tirar a dúvida e dizer onde é que está a aula que tem o conteúdo que o cara está perguntando. Então, na hora em que você olha para a pessoa com amor,
É o mandamento mais lindo que tem no mundo. Amai-vos uns aos outros. Quando você vê as pessoas com amor, a sua autoridade é convertida em confiança. É isso. E a diferença que tem entre você que está num patamar lá na frente e a pessoa que está começando, você fala, ei, eu já tive onde você está. E eu sei o passo a passo para escalar essa montanha. Isso aí, cara. Tudo que você tem que fazer é vir comigo. Confiar em mim, né? Confie e vem. É só isso. Foi quando o CEO olhou para mim e falou assim, Felipe, eu estou criando um novo mastermind, chama Honor, e eu quero você lá. Eu disse, ele não precisou falar nada. Carta de venda, cópia, essas coisas, precisa não. Só falou, vamos. Bora. Botei a mochila, botei o leão para dentro e vamos embora, vamos para guerra. E eu não podia entrar. Na época que você me chamou para o seu mastermind, eu não podia entrar. E o mar partiu no meio, a gente caminhou sobre as águas juntos. Sim. E foi uma boa jornada. Tá sendo. Cara, Maravilhosa. é incrível isso, né? Uma palavra que eu acho, além de bonita de falar, eu acho o significado dela muito, muito forte, que é o poder da resiliência, né? De você cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, e sempre com o objetivo de você chegar no lugar que você chegar. Antes da gente entrar aqui, eu tava falando com o Felipe, cara, eu moro em casa e todos os dias pela manhã, quando eu abro a minha janela, eu vejo um muro que divide a minha casa da outra casa e eu visualizo o mar, que é o meu objetivo de morar de frente pro mar. Eu não gosto de praia, eu não sou o cara que está tomando banho, mas o mar me traz algo que me renova. Certo. O barulho da água, de vir, de voltar, que não ser a mesma água, que é sempre se renovando. Então é isso que eu trago dentro de mim. E aí, tu falando isso agora, eu faço uma retrospectiva das coisas que eu vivi, cara, de não ter condições, de não ter condições de comprar um curso, de escolher um amigo para pagar uma conta de energia, e hoje, de repente, eu tenho esse poder de dizer, cara, eu sei o passo a passo e não querer ser melhor do que ninguém, não querer pisar em ninguém, dizer, cara, eu sei o caminho das pedras que você vai passar, eu sei os buracos onde você vai cair, e eu quero te ajudar com isso, confia em mim. E aí você meio que quebra esse padrão de autoridade e passa a ser confiança, que é algo que não se discute. Eu vou, pronto. Eu boto a mala, boto a mochila e Vamos pra guerra. vamos pra guerra. Coisa Então, acontece. só para a gente poder finalizar, porque eu acho que aqui teve uma grande lição. E, cara, demorou muito pra gente chegar num ponto aqui. Mas você vai me dizer quais são os 3 meses do negócio da inteligência artificial com a COP. Se o cara não trabalhar com inteligência artificial e a COP, vai deixar para aquela parte no final que a gente vai conversando água aí. Não, por questão de horário só a gente já vai acabar daqui a pouco. Não, moço, mas é meu voo. Eu Não, tenho 1 hora ainda para não, sair daqui. tranquilo. Não, eu quero finalizar aqui de uma outra forma, cara, que eu acho que teve um ponto. Eu fui ligando mesmo Depois você passa esse mapa isso mental aí. daqui, ligando tudo que a gente estava conversando para tentar chegar num ponto. E talvez dentro dessa conversa a gente chegou num ponto único, que o pessoal realmente no mercado digital, em campanhas de vendas, em desenvolvimento humano, o pessoal sempre joga o ponto na autoridade como a autoridade foi uma solução única. Só que esse bate-papo aqui, ele me deu uma outra ideia, que a autoridade ela pode ser até prejudicial para algumas coisas, tá? Que a autoridade ela não funciona caso não haja. A autoridade para ela funcionar tem que haver conexão, tem que haver a pessoa entender que é possível para ela através de ou que é possível para ela, tem que entender que tem que ter provas e tem que principalmente envolver empatia, entender onde a pessoa está. Seria isso, senhores? Ver a pessoa com amor. Exatamente, cara. Então, Ver pessoas como pessoas, né? ver pessoas com pessoas. Então, senhores e senhoras, cara, foi. Olha, eu tô com dor de cabeça depois desse podcast. Porque enquanto eles estavam falando, eu fui pensando aqui, A culpa é do eu. né? A culpa do eu do Felipe, mas a gente falou o seguinte. Cara, não sei nem como eu consegui falar aqui. Não, falou muito bem, ó, Travou, porque, né? cara, duas pessoas, dois mundos totalmente diferentes, e a gente percebe o seguinte: o que muda o humano, muda a venda, seja através de conexão. Porque, afinal de contas, quem tem medo é o humano, quem vai comprar é o humano, quem está vendendo é o humano, ou seja, sempre são humanos. Sempre se trata sobre pessoas. E a gente quis, dentro desse nosso Honorcast aqui, encontrar qual que era o ponto de conexão entre a tecnologia e o humano.
O que que pode fazer? Porque eu não sei vocês, mas talvez você tenha insights para falar o seguinte: opa, dá para eu melhorar aqui. Talvez você fale, opa, dá para eu melhorar aqui, né, nesses pontos. Então, esse lance de gera autoridade, mas crie também conexão, mostre que é possível, mostre provas e tenha empatia com as pessoas. Que aí você não vai criar uma autoridade que afasta, você vai estar criando uma autoridade que a pessoa fala, eu quero ir junto. Seria isso, senhores? Isso aí. É unir o frio com o quente para Né? que as coisas funcionem, né? Né? E Cia, você falou uma coisa importante que me veio à cabeça, que é as pessoas, quando eu citei, peraí que eu estou segurando o choro, quando eu citei a questão do meu pai, que me marcou muito, foi uma grande escola para mim, no fim da vida, o meu pai morreu só com a camisa rasgada nas costas. Ele não tinha óculos, não usava uma sandália, nada. O Parkinson foi deteriorando, ele morreu travadinho. E era aniversário dele pouco antes. E eu não tinha nada para dar para ele. Então eu dei pro meu pai aquilo de mais precioso que eu podia dar, que era a minha presença, que era estar junto, né? Então, quando a gente, você que está me ouvindo aqui, talvez você tenha conhecimento, solução, um monte de coisa legal. Talvez o Will tenha estratégias, coisas maravilhosas. Talvez o Cia tenha a genialidade da inteligência artificial com copy, com uma visão de vida e de mundo incrível. Mas eu acho que o grande superpoder que todos nós temos é a gente estar junto com as pessoas e as pessoas se sentirem felizes e seguras de estar com a gente para não aceitar não ter o resultado que elas podem ter. Muito bom. Acho que essa é a essência. Uau. A maior coisa que a gente pode dar para alguém é a nossa presença, é estar perto, é estar junto. Incrível, cara. Senhores, esse podcast foi profundo aqui. Esse Sonorcast foi profundo. Então, assim, irmãos, né? Felipe, obrigado por ter vindo, cara. Deu muita coisa aqui para poder pensar. Will, obrigado por ter vindo e parabéns ainda por ser um cara introvertido, falou tão bem. É Galera, a vai dar. casca. Isso é só uma capa, assim. Ele fala que ele é, só quando você chega perto, ele, pô, amizade e tal. E, galera, só pra gente poder encerrar. A gente sempre encerra com um conselho, alguma coisa que possa estar ajudando você, tá? Um conselho final para as pessoas, Felipe. Conselho final. Nós somos escravos. É para aquela câmera assim, aquele conselho. Você, eu, todos nós somos os escravos dos nossos medos. E quando você entende qual é o medo que te para, você se liberta, você é livre. Livre para se conectar com gente, livre para pedir ajuda, livre para prosperar, livre para errar, livre para ser julgado, livre para reescrever a sua história e viver a vida que você merece há muito tempo. Não aceite ser escravo dos seus medos. Aprenda a se libertar disso e se conectar com quem pode te ajudar a viver a vida que você merece. Boa. Essa é a última. E, Will, você é um empreendedor que, caraca, começou e tá indo bem, cara. Então, um Bom. conselho pro pessoal, cara. Cara, eu tava tentando fazer parecido com o Felipe, mas ele tem um dom da palavra. E o que eu posso trazer para minha realidade é que automatizar as coisas não é algo mecânico. Que no final das contas, automatizar envolve pessoas e além de deixar o processo ali mais fácil, eu preciso sempre da acessibilidade humana para fazer com que as coisas aconteçam. Então, por mais que a palavra traga automatizar ser algo técnico, eu posso provar, e isso é o meu dia a dia, que ela é algo 100% humana, onde eu uso pessoas e o conhecimento dessas pessoas para fazer com que essas coisas todas funcionem. Então, a automatização também pode ser humanizada. Uau, maravilha. Então, senhoras e senhores, encerramos mais um Honorcast. Por favor, fale com o Felipe. Por favor, fale com o Will, porque talvez o seu problema da falta de liberdade, estou trabalhando muito, pode ser porque você ou não se permitiu livrar de alguma coisa que está permitir contratar um novo colaborador, permitir para um novo desafio, ou talvez porque você não se permitiu fazer uma conexão aí com pessoas e ter os seus projetos rodando mais fácil com uma linguagem automatizada. Então, é isso e muito obrigado você que participou do Honorcast.